Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema Quem eu fui no passado. Esse é um tema que muitas pessoas têm curiosidade em saber o que é que eu fui no passado. Normalmente as pessoas querem ser grandes. Eu fui uma princesa, eu fui um duque, eu fui um rei, eu fui um mago, um grande mago, eu fui isso, fui aquilo. Normalmente as pessoas querem ser pessoas grandes, de nomes, de grandes nomes, né, na história da humanidade. Ninguém quer ser de uma classe mais inferior, sempre são pessoas grandes. Esse é o que a gente mais vê hoje em dia. Então, para que eu quero saber o que é que eu fui no passado? O que é que isso vai influenciar na minha vida de forma positiva? Saber o que eu fui no passado, isso é muito sério. Por quê? Porque nem sempre, como eu falei, vocês foram pessoas importantes. Saber o que eu fui no passado nem sempre é uma coisa muito boa. É para isso que existe o véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento, ele é utilizado quando nós nascemos para que a gente possa esquecer o que a gente foi no passado. Qual o intuito de esquecer o que a gente foi no passado? Deus é justo. Nós sabemos que Deus é infinitamente bom e justo. E ele faz a gente esquecer realmente do passado para que a gente consiga viver melhor hoje, no presente. Você imagina você conviver com sua família, com seu pai ou com sua mãe, com seus irmãos, sabendo do que eles possam ter cometido com você ou você possa ter cometido com eles. Veja que situação. Você pode realmente ter enganado, matado, feito alguma coisa de ruim para os seus familiares. E assim vice-versa. Isso pode ter acontecido de lá para cá também. Aí você imagina como é que você conseguiria conviver com pessoas sabendo o que ela fez com você e o que você fez com elas. Veja que situação complicada. Se a gente hoje em dia, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a gente não consegue perdoar pessoas aqui em vida, pessoas que disseram algo contra vocês e vocês não conseguem perdoar, a gente não consegue perdoar, imagine coisas mais graves. Imagine as situações que possam ter prejudicado realmente a vida do ser. Para isso, existe o véu do esquecimento, justamente para que a gente não lembre do que essas pessoas e nem eu cometi com elas. Veja quanto Deus é justo. E isso para que haja uma evolução da humanidade. Isso para que a coisa ande realmente de forma mais tranquila, mais eficiente, mais eficaz. Mais tranquila e mais eficaz, na verdade. A palavra é essa. Para isso existe esse véu. Eu vou citar um exemplo aqui, bem claro. Antes de citar o exemplo, eu vou falar o seguinte: os espíritos, pessoal, eles não vêm em consultas, em locais, em atendimentos. Os espíritos superiores, ele não vêm falar o que você foi no passado. Por quê? Porque isso não importa. O que importa é o agora. É o que eu estou fazendo agora no meu presente. Isso é realmente o que irá importar. Somente isso. E porque nem sempre o que você foi no passado realmente será uma coisa boa para o seu presente. Eu vou citar um exemplo aqui de um momento em que eu passei, e isso me foi revelado o meu futuro. Eu trabalhava numa empresa e esse chefe da empresa era uma pessoa muito difícil. Sabe como é aquela pessoa? Mas eu estou falando difícil por não sentido de. Porque existe na psicologia aquela questão do espelho. Quando você fala com a pessoa é isso, aquilo, é o que você tem dentro de você. É o que todos viam. Isso era um contexto geral. Não era só a minha posição como subordinado na época. Eu estou falando do contexto geral, que as pessoas também falavam e sentiam essa dificuldade. Para vocês terem ideia, nessa empresa tinha uma pessoa que era evangélica e ela colocava o rádio bem baixinho. Na época ainda era um rádio, que ela colocava um rádiozinho ali, não botava nem fone de ouvido. Mas era tão imperceptível que a audição dela é muito boa, realmente, porque eu chegava próximo e eu não escutava nada, nada, nada. E minha audição nunca foi tão boa. Mas mesmo assim, eu me aproximava do rádio para poder ouvir um pouco aquele louvor, muito baixo. Para você ter ideia, ele chegava e desligava o rádio, na cara dela.
ficar ouvindo essas bobagens, essas besteiras. Ele dizia desse jeito: em lugar de ouvir essas bobagens, vai trabalhar. Sabe? Para você, daí você tira o nível da pessoa. A gente era tratado assim de forma desumana com relação a algumas palavras. Isso ainda, estou falando de sentido há 30 anos atrás. Hoje ainda acontece, pessoal. Imagine naquela época, 30 anos atrás. Então, eu fazia de um tudo para tentar me livrar daquela situação. Eu pedia para sair e veja que eu não arrumava nada, justamente para que eu não pudesse sair assim, sair do nada sem ter resolvido o que teria que resolver naquela situação. Eu não conseguia arrumar nada, mas eu mesmo assim eu pedia para sair. E eu sempre fui aquela pessoa que sempre busquei fazer as coisas da forma certa. Eu, na minha conduta, na minha moral, eu jamais abandonaria o emprego. Eu sabia que aquilo era uma coisa que eu precisava passar e eu tinha que ter força para aquilo. E foram várias situações de estresse, muita coisa ruim, sabe? De angústia. É para você ver que a energia dele era tão forte que ele poderia estar a 1 quilômetro de distância do trabalho, chegando. E a gente já sentia a energia dele. A gente dizia assim, ele está vindo, ele está vindo. Veja que tensão, que coisa ruim você trabalhar num local assim. E eu fui procurar a consulta da espiritualidade para tentar entender. Me foi revelado o passado com ele, mas por que me foi revelado? Porque eles viram que eu estava tentando resolver aquele problema, tentando quitar aquela dívida, e me foi revelado isso para que pudesse me ajudar. Na verdade foi isso, foi mais para que pudesse me ajudar a continuar nesse propósito de querer ali estar quitando com ele esse débito, esse karma. No passado eu era um feitor de escravo, veja bem, feitor. Não é uma coisa muito boa. E ele era justamente um dos escravos que eu capturava, coloquei no tronco, chicoteei pelo atrevimento dele. Também foi revelado outras situações, como a escrava que ele amava, eu abusava dela, e ele viu aquilo e, sabe, era um ódio muito grande para com a minha pessoa. Nessa encarnação, eu morri com a facada desse escravo pelas costas. Ele se libertou do tronco e me deu essa facada. E isso, pessoal, me gerou um trauma desde a vida passada, porque eu tenho um trauma com objetos, com relação a objetos pontiagudos penetrando o meu corpo. Tipo agulhas, sabe? Eu não consigo. Esses exames que a gente precisa fazer de vez em quando, injeções que a gente precisa tomar. Eu não tomei injeção da Covid, para vocês terem ideia. Eu não consegui tomar injeção da Covid, porque eu tenho nessa vida a equimofobia. Para quem tem esse sintoma, é muito ruim, realmente, você pensar ali que tem uma coisa ali vindo em sua direção e vai te furar. É uma sensação angustiante, pessoal. Você dá vontade de correr, realmente. Só sabe quem passa por isso. E eu já consegui depois, já tive febres pesadas que eu tive que tomar injeções. Mas porque foi o jeito, realmente. Você estava ali numa situação quase desfalecido ali de dor. E aquela picada ali não vai influenciar em nada nessa situação de dor que você está passando. Mas hoje, mesmo depois na situação normal, sem ser de dor, eu não consigo. A pessoa vem com a injeção ali, a vontade que tem de sair correndo, realmente, sair correndo. Tem que haver um tratamento. Esse tratamento justamente é uma terapia aí do passado, né? Para que eu pudesse voltar nessa época, dessa facada, para poder eu conseguir tirar da memória essa sensação. Pronto. E me foi mostrado isso nessa reencarnação que eu vivi, para que eu pudesse realmente resgatar aqui na Terra o que eu estava passando com ele. O que ele estava fazendo comigo com relação ao que eu fiz com ele no passado era fichinha. Aí para você ver, a gente reclama de tanta coisa, não sabe o que a gente passa por aqui. A gente não sabe o que a gente fez. A gente não tem noção do ser humano que fomos no passado. Aí você hoje reclama, às vezes, de um chefe chato, de uma situação chata. Você às vezes passa pela situação dentro de casa. Às vezes é com o filho, às vezes é com o marido, com
com uma esposa chata, e a gente não entende por quê. Mas Deus sabe, Deus é justo e sabe o porquê realmente daquela situação. Ele sabe o que a gente fez no passado. E a maioria dos karmas, eles são quitados justamente com a proximidade, com o convívio. Nesse caso, as pessoas que você convive, realmente é preciso para que você quite essas energias do passado. Isso é necessário. Para isso, graças a Deus, existe o véu do esquecimento. Nesse vídeo eu quero deixar só essa questão desse exemplo que eu passei, que eu vivenciei no passado, que me foi revelado, que eu fui no passado com um intuito real de auxílio. A revelação do que você foi no passado, ela só vem em alguns casos que realmente precisa de forças, que você vai precisar de forças. Então devemos entender que em alguns casos irão ser revelados sim como quem você foi no passado, para que isso tenha um objetivo. O objetivo é ajudar você a caminhar com força, com resignação, com fé, para você saber o que você foi, o que você cometeu com aquela pessoa, que não foi uma coisa tão simples, para que você não se veja como vítima, e sim você saiba que você foi o algoz daquela situação. Então seja resiliente, seja forte, passe com fé, levante a cabeça e diga: eu vou quitar minhas dívidas do passado, eu vou passar por isso com fé e resignação. E assim você conseguirá o seu propósito nessa vida com menos um karma nas costas, com menos uma bagagem para carregar. Esse é o propósito realmente, para que a gente consiga galgar os passos, subir na escada, evoluindo aos poucos. Cada degrau, uma evolução. E sabendo que você veio aqui e conseguiu fazer aquilo que tinha que ser feito. É isso, pessoal. A reencarnação, ela serve para isso, para que a gente possa quitar débitos passados e saber que nem sempre você é o santinho da hora e você foi o santinho da vez. A maioria das vezes você foi realmente uma pessoa muito ruim, que cometeu muitos erros. Eu não me vejo olhando assim hoje que eu fui um feitor, que eu maltratei escravo, jamais. Isso para mim hoje é um absurdo. Mas no passado fomos pessoas realmente más. Para a época aquilo tudo era normal acontecer daquela forma. A gente não se imagina hoje que a gente vive em outra época. Mas foi sim, foi você que cometeu tudo aquilo mesmo. Era você, aquele espírito. E hoje você veio justamente para melhorar, para ser uma nova pessoa, para tentar mudar. É isso, tente mudar, tente ser uma nova pessoa, faça diferente, você viverá melhor. Aceite as dificuldades da vida, com a cabeça erguida, sabendo que você vai passar por todas elas e pronto. Depois que eu consegui entender isso, pronto, eu me libertei daquele local, arrumei outro emprego, mas só depois que eu entendi e que todo dia eu falava assim: meu amigo, me perdoe por tudo que eu fiz por você. Todo dia eu passei a ter esse hábito. E depois desse hábito eu consegui realmente me libertar daquela situação, daquele emprego. Depois que eu consegui quitar com ele, deixei as portas abertas e novamente ele me chamou para trabalhar lá. Só que eu já estava em outro local e eu não fui, mas para você ver que foi quitado. Tanto que foi quitado que ele me chamou novamente para trabalhar lá. É isso que eu queria deixar como exemplo de hoje. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.